Bom dia, pessoal. Bom dia, todos bem? Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Hoje é um bate-papo bem clean, um bate-papo bem comercial, é um bate-papo de amigos, com principais dicas, principais direcionamentos de acordo com o portfólio novo da Bio. Tá? Vai ser um bate-papo bem tranquilo e a nossa ideia hoje é fortalecer o conhecimento de todos aí. Vamos ter uma presença ilustre aí também da Érica, tá? Diretamente lá dos estúdios Amil, tá? Aqui ao meu lado estamos eu e a Andréia, tá? Para quem não conhece a Andréia, essa pessoa, essa gata aqui que está do meu lado, para quem não me conhece, eu sou o Leandro, aqui da Máxima 360, e hoje vamos ter o prazer aqui de estar online com vocês. Vamos lá, daqui a pouquinho, só esperar a Érica entrar, ela já está conectando já aqui na nossa live. Vamos lá, Eriquinha. Todos nós aqui naquela temperatura maluca, né? De manhã frio, na hora do almoço, verão, e na hora de dormir, aquele friozinho, né? Tipo, fala tudo que eu gostaria, né? Durante o dia, calor, e na hora de dormir, bem fresquinho para não sofrer com calor. Vamos lá. Ó, mais 2 minutinhos aí, tá? Só para a gente aqui uns detalhezinhos, o pessoal está conectando agora, tá? A gente segue agora a nossa dinâmica do horário britânico. Tá? Vocês estão aqui me vendo, olhando de lado aqui, que eu estou com duas telas aqui, então tem uma tela aqui da apresentação e a tela aí de vocês, tela da câmera. Tá? Então daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo no horário britânico, tá, gente? Mais 2, 3 minutinhos. Vamos lá. Ok. Sejam bem-vindos todos. Se eu esqueci o nome de alguém, vocês me perdoem, tá? Padilha, Alexa, Ana, Leandro, Wagner, Clóvis. Lúcio, nosso amigo. Eu não consigo enxergar todos aqui na mesma tela, me perdoa. Terezinha. Então, acredito. Bom dia, Pimentel. Bom dia, Cezinha. Bom dia, Lúcio. Gente, aqui é um bate-papo de amigos, tá? Sem muito. O nosso protocolo aqui é a gente participar, brincar um com o outro, dar um bom dia, tá? Daqui a pouquinho a gente começa a falar de trabalho, começa a falar dessas premissas comerciais, a gente dá aquelas pausas, a gente sente essa liberdade de poder conversar, que horas que a gente tem algumas dúvidas, alguma insegurança aí do dia a dia, não fique com vergonha de perguntar nem nada, não fique achando, tem uma perguntinha boba aqui, besta aqui. Não guarde essa pergunta para você, não. Compartilha aqui conosco aqui, e vai ser um prazer em poder auxiliá-los, tá? Então, assim, não tem esse negócio de protocolo aí de pergunta boba, pergunta fácil, pergunta difícil. Tá? A ideia aqui é a gente sempre está multiplicando aqui o conhecimento. Posso pedir um favorzinho? Isso aí, Leandro. Bom dia a todos. Tudo bem aí Bom com dia, vocês? Cezinha. Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Mano. Ótimo. Então vamos começar aí. Na hora que você começar, estamos por aqui. E só faltam mais 2 minutinhos, eu só estou esperando mais a Érica, que é a nossa convidada especial aqui, diretamente dos estúdios Amil. Ela está conectando. A máquina dela inventou de querer boicotar ela, de não querer ligar, mas ela vai fazer ela vai fazer aqui a conexão aqui via celular.
Não, sem problema, é sempre assim. Quando a gente que tá todo mundo esperando, o negócio não vai para frente. É igual carro, tá igual a temperatura. Daqui a pouco é igual meio-dia, esquenta daquele calor de praia. A gente acorda de manhã, tá friozinho, vai dormir à tardezinha, tá começando já a ficar friozinho. Quando o sol se esconde, fala assim: Meu Deus, cadê o cobertor? Não tem jeito, não. Mas é isso aí, mas tá ótimo. Mas obrigado pela oportunidade. É sempre bom participar dessas reuniões. Eu que agradeço aí a disponibilidade de vocês. A gente sabe que a cada dia que passa, o tempo fica mais curto, né? Se a gente parar e analisar, todos nós comentamos que o mês de agosto é o mês mais longo do ano, né? Nós já estamos terminando setembro, daqui a pouco, e nem vimos agosto passar, né? Uma coisa de maluco, né? A gente fala, meu Deus do céu, como que pode? E a tendência é essa, né? Parece que a cada ano os dias estão ficando mais curtos, né? É uma coisa de maluco, né? É o que você falou, agosto e 365 dias, né? Não Pô, agosto ficou parecendo. Agosto, sabe aquele mês de fevereiro, que são só 28 dias? Agosto ficou parecendo isso, ainda com carnaval no meio ainda. Pois Então é, foi um negócio que assim, ó, acabou agosto. Eu falei, é sério isso? é bom demais. Tem hora que eu fico brincando, né? A gente faz uns TBT aqui quando a gente era moleque, né? Louco para fazer 18 anos, dirigir, poder ir para lá e para cá. E aí hoje você já tá dando farol alto para os 50, você fala assim, meu Deus do céu, já passou tudo isso. Como o tempo voa, gente. E a gente nem percebe, né? Aí você faz até uns TBT, vamos entregar a idade, né? Aquela propaganda daquele banco, né? O tempo voa, né? Poupança Bamberinos continuando. Esse foi longe agora, hein? Foi mesmo. Mas é o Leandro que tá dando farol alto pro 50. Eu já tô dando seta pro bicho que ele já ficou lá para trás, entendeu? Não, a gente faz assim uma sessão de TBT, né? Lembrar, né? A gente brinca, né? 18 anos, daqui a pouco é meio século, né? São idades que marcam a nossa vida, né? É a maioridade e o meio século de vida, né? É um negócio assim impressionante isso, né? Engraçado, né? E quando você entra na família dos 40, né? Aí você fala, você entra na família doenta, né? Quando você entra na família doenta... Não acaba mais esse enta aí. São 3 datas marcantes, assim, isso na minha concepção, né? São os 18, os 40 e os 50. Aí depois daí para frente é hora essa. Eu não tô mais contando, entendeu? Já tô arrancando a folhinha da mesa aqui. Eu vou brincar, eu vou parar de brincar, que daqui a pouco eu vou tomar uns cascudos aqui. Vai mesmo. Ó, tem uma pessoa aqui já do meu lado, já querendo puxar minha orelha. Mas a gente só brinca com quem a gente gosta, tá, gente? A brincadeira aí, pelo amor de Deus, não é de forma desrespeitosa, não, tá? É só para descontraída, só para a gente quebrar o gelo, a gente ter esse hábito aqui de a gente fazer brincadeira com quem gostamos. Olha só quem está aqui, quem chegou no nosso bate-papo, a nossa querida Érica, diretamente dos estúdios A1000. Bom dia, pessoal. Bom dia, Leandro. Bom dia. Desculpem aí o atraso, mas é problema técnico aqui do meu computador. Tecnologia às vezes deixa a gente na mão. Ó, eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Bom dia a todos. Vou fazer agora oficial a apresentação. Para quem não me conhece, sou o Leandro da Máximo. Aqui ao meu lado, aqui, essa gatinha aqui que atende vocês aí com o maior carinho é a Andrea, tá? E essa outra gatinha aí na nossa live aí é a Érica, diretamente dos estúdios A1000. A nossa ideia hoje aqui é compartilhar e fortalecer o conhecimento de todos aí, os principais diferenciais aí, as objeções aí da linha nova da A1000, tá? Então, Exato. assim, é um bate-papo bem descontraído para fortalecer o nosso conhecimento não técnico, tá? O nosso conhecimento comercial. Então, Exato. assim, tem horas que a gente se preocupa muito com o treinamento técnico, mas a gente precisa ter mais esse fortalecimento, essa essência comercial da linha dos produtos. A parte técnica a gente faz ela no paralelo, tá? Nós fazemos ela no paralelo, tá? Então, assim, não vamos deixar de instruir vocês na parte técnica, mas uma coisa que a gente estava fazendo um bate-papo, tal, tudo, é trazer essas principais objeções comerciais, quais são os diferenciais, aquelas abordagens, naqueles questionamentos mais direcionados do cliente, o que tem, o que não tem, que são informações que acabam nos travando no dia a dia. Então, assim, a ideia hoje é trazer um bate-papo bem descontraído, bem comercial dos produtos, tá? Se tiver alguma particularidade de algum produto, fiquem à vontade de questionar, fiquem à vontade de acionar o chat aqui, e nós vamos estar aqui de prontidão aqui para poder auxiliá-los no esclarecimento dos produtos, dos planos.
Eriquinha, eu vou puxar a apresentação aqui diante da nossa falha de tecnologia aí. Eu acho que eu estou conseguindo me conectar agora. Ah, então tá bom. Então, se você quiser, a gente espera um minutinho, tá? Deixa eu ver, tá abrindo aqui já a apresentação, deixa eu entrar aqui no Então no ótimo. link do WhatsApp, que eu já abri. Olha, Érica, eu tô louco para falar, mas como você me pediu, eu falo, eu sou um cavalheiro, eu vou deixar você falar. Mas se você Pura precisa... emoção. eu gosto de falar. Então, assim, então eu sou suspeito de comentar, eu gosto de dar treinamento, é coisa que eu falo, gente. Quem ministra aprende mais do que quem escuta. Então, assim, esse exercício aqui da gente estar fazendo, esse bate-papo, que nem vocês, a gente vai compartilhar esse material depois com vocês, tá? Vocês quiserem fazer essa multiplicação com a sua equipe, se quiser depois fazer um bate-papo com a equipe, é legal. Depois, se vocês quiserem dar uma lida no material, fazer um exercício de sentar dos dois lados, fazerem perguntas para si próprio, e se vocês derem uma travada nessa dinâmica aí, chama a gente aqui, que nós vamos ser um prazer em auxiliar vocês em esclarecer essas dúvidas, tá? Eu trago essas didáticas, tá? Que assim, é que nem ler livro, né? A gente tem que ler 2, 3 vezes o mesmo livro para poder compreender uma determinada passagem do livro. E os treinamentos é importante a gente reforçar umas 2, 3 vezes, que a gente está fazendo esse primeiro momento aqui, vamos deixar salvo esse bate-papo aqui que nós estamos tendo aqui. Se vocês quiserem assistir novamente, vai ser um prazer poder compartilhar com vocês, tá? Então, assim, é uma ideia de exercício, né? Que nem a gente fala, não existe o atleta que vai uma vez só para a academia, uma vez só vai lá para a piscina, e ele vira um campeão olímpico. Então, assim, é um exercício que nós temos que praticar diariamente, essa reciclagem, tem hora que é até um pouco chato. Pô, tô de novo lendo a mesma coisa, tô de novo lendo a mesma coisa, mas é importante a gente sempre estar consolidando essa questão do conhecimento. Olha, consegui conectar, viu? Só te cortando aí, desculpa. Não, ótimo, Érica. Perfeito. Ó, na hora que você quiser já dar o play aí, a palavra é sua, tá? Nossa, temos 2 pessoas, 2 Éricas agora aqui. deixa eu entrar aqui para... Isso. Essa moça bonita que está do seu lado, quem que é que se apresentou aqui no celular, não deu para eu ver. A Andréia. Bom dia, Andréia, tá tudo bem, bom? Andréia? Bom, lindona. Tudo jóia, que bom, viu, gente, ter vocês aqui. Obrigada aí pela oportunidade, né, da gente fazer esse bate-papo. E o que a gente traz hoje é o que o Leandro falou, são diferenciais, né, comerciais, né, são falas aqui mesmo vendedoras para que a gente possa aí levar para o nosso cliente, né, a melhor oportunidade, né, os diferenciais aí do produto da Mil, para a gente conseguir aí destacar aí o nosso produto e conseguir alavancar aí as nossas vendas, tá? Deixa eu pegar aqui a apresentação. Ô, Lê, peraí. Não, pronto, achei. Não, deu certo aqui. Pode compartilhar. Compartilhar. Estou vendo. Tranquilo. Deixa eu abrir. É que eu não uso muito o Google Meet, então tá no modo apresentação para vocês? Não, falta clicar ali a apresentação, ali no PowerPoint. Ali. Aonde? Aqui na parte de baixo, aqui, ó, você clicar ali no próprio PowerPoint, aí você clica a apresentação. Tá, aqui. Eu achei que não dava para... Se travar, eu te sinalizo aqui, tá? Aí você volta na primeira página e pode dar o play aí. Isso. Ficou o modo apresentação? Não ficou. Não? Não. Então, peraí, gente. Vamos lá de novo. Vamos lá. Compartilhar. Selecionei aqui. Ó, o compartilhar, você vai ter a opção de compartilhar uma janela ou uma tela cheia, tá? Se você colocar a tela cheia, ele vai compartilhar tudo que você colocou aí na... eu coloquei janela, que aparece só a apresentação. Isso, aí se você colocar aí na janela, dá um ok aí na janela aí, Compartilhar. Isso. Agora, coloca no modo apresentação a janela aí, ó. Aí embaixo de anotações ali no zoom ali. Peraí, eu vou botar aqui. Na parte aí no rodapé aí da página, aí você tem a telinha ali, ó, do zoom, para você colocar o modo apresentação. Abrir tela cheia. Eu não consigo clicar na apresentação de volta.
Então, vou fazer o seguinte. Volta lá na janela, coloca a janela. Parando a apresentação? Para a apresentação, põe na janela, senão eu faço por aqui. Porque senão nós vamos ficar nessa, né? Peraí. Ai, Vai na moda apresentação, coloca lá, compartilha a tela, coloca a janela. janela, E compartilhar, tela cheia, perdão, coloca a tela cheia. tela cheia. Compartilhar. Nossa, Aí você vai lá na apresentação agora, clica aí no PowerPoint. Isso, agora coloca no modo apresentação. Pronto. Abriu. Agora volta aí um slide. Isso, volta mais um. Perfeito. Agora pode tocar. Não consigo ver vocês. Deixa eu só ligar meu áudio, então, aqui. Tá, eu tô te escutando. Vocês estão me escutando bem? Sim, pode. Estou escutando, se você passar as telas avançar, também já estamos enxergando aqui normalmente, tá? Então, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui como a gente já falou aí, né, a gente traz aí as melhores oportunidades, né, dos diferenciais aí dos produtos da Amil, tá? Então, esse intuito é mesmo a gente reforçar os diferenciais aí para vocês, tá? Então, a gente tem aí a nossa linha 1000, né, que é uma linha nova, que foi lançada em novembro de 2024. Foi uma linha aí pensada para atender cada perfil de cliente, né, com produtos, né, e preços competitíveis, né, com preços aí acessíveis para o mercado, né, em relação aí às outras operadoras. Então, a gente chama aí de linhas metais, onde a gente tem a linha bronze SP+, o prata, o ouro, o platinum e black. O bronze SP e o bronze SP+, são produtos aí regionais, né, onde a gente vai comercializar aí em São Paulo, capital, né, em regiões, Baixada, região metropolitana, tá, interior. E a partir do prata, é uma comercialização aí nacional, tá? Gosto de reforçar, quando a gente fala da comercialização, que a Mil, ela sempre vai analisar a comercialização com base aonde está o CNPJ do cliente, tá? Então, o CNPJ está dentro da nossa área de comercialização, a gente vai poder vender. CNPJ não está na área de comercialização, a gente não consegue avançar na venda com esse cliente, tá? Então, lembre-se disso, que entra aí um pouquinho na parte de regra, né? Mas é basicamente isso, tá? A gente sempre vai analisar o CNPJ, tá? Então, o CNPJ e as vidas é muito importante estar sempre na mesma localidade, tá? Leandro, se você quiser ir complementando alguma coisa, tá? Fica à vontade, que eu sei que você gosta de falar. Eu tô super à vontade, eu tô deixando daqui a pouquinho aí, eu vou fazer alguns comentários também, mas uma coisa que eu achei interessante é exatamente esses slides que você vai comentar agora, tá, gente? São slides dos respectivos planos, os novos, e possui os diferenciais e os destaques de rede. Então, assim, isso é uma coisa interessante. Aí é uma curiosidade. Eric, dentro dessa nova rede, dentro dos novos planos, as redes são cascateadas. Então, ou seja, se eu tiver o ouro, eu tenho direito ao prata e o bronze. Se eu tiver o platino, eu tenho direito ao ouro, prata e o bronze. Então, assim, são perguntas interessantes, porque dependendo do produto, tem alguns produtos que não tem essa questão de ser cascateado. Então, assim, são mais essas dúvidazinhas, assim, comerciais, porque aí no momento da consultoria, a gente pode falar, olha, você pode contratar o plano mais superior e você tem toda a rede, tanto do seu plano de contratação quanto os inferiores. Exatamente. E sim, é o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, o nosso produto bronze é o produto aí de entrada, né? Tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta por mim. Pode falar. Catinha, fica à vontade. Eu como sempre, né? Bom dia, Érica. Bom dia. Érica, você disse que o que determina é o CNPJ, né? Isso. Vamos supor que a empresa tenha funcionários em outros estados, aí eu não posso vender? Então, como que a gente vai analisar essa massa, tá?
o CNPJ da empresa, digamos, seja em Fortaleza, tá? Então, Fortaleza a gente pode vender a partir da linha prata, porque daí já é uma comercialização nacional, tá? Então, o CNPJ e as vidas têm que estar em Fortaleza. Por quê? Quando eu trago a tabela de comercialização, eu trago a tabela de Fortaleza, e é uma tabela mais em conta, tá? Diferente da tabela aqui de São Paulo. Então, os funcionários, sim, têm que estar dentro da mesma localidade. Eu não posso comercializar uma tabela nacional na localidade de Fortaleza e os funcionários estando em São Paulo. Mas e se o CNPJ é São Paulo, mas eu tenho funcionário que presta serviço em Fortaleza, em Minas, em BH, não posso? Então, o que a gente vai analisar é sempre o CNPJ e o endereço das vidas, tá? Posso De forma de comercializar. Oi? Posso complementar? Pode. Catinha, me ajuda aqui se eu entendi a sua pergunta. E Eriquinha, me ajuda a responder a Catinha aqui. A Catinha, ela está com dúvidas se eu tenho a matriz aqui em São Paulo e as demais filiais espalhadas pelo Brasil. Se eu consigo fazer a comercialização. Aí, assim, as demais filiais, cada uma vai entrar com o seu respectivo CNPJ como filial. Sim, correto? aí nesse caso, ok. Mas se por exemplo, se a massa toda estiver dentro do mesmo CNPJ, respectivamente, a massa tem que estar na mesma localidade do CNPJ. Agora, se eu for fazer o que a gente chama aí de coligadas, né? CNPJ mãe e as filiais em outras localidades, a gente pode comercializar. Por quê? Aí eu vou ter um CNPJ aqui em São Paulo, tem uma massa abaixo desse CNPJ São Paulo. Aí eu vou ter um CNPJ lá em Curitiba, outro lá no Sul, outro lá em Fortaleza. Aí a respectiva margem está debaixo daquele CNPJ. Aí, ok, a gente consegue comercializar. Perfeito, obrigadinho. Tá? Porque daí é o que a gente chama de subestipulantes, né? A gente vai ter o CNPJ mãe, ok? Só que lembrando que o CNPJ mãe, ele sempre vai puxar a tabela da onde a gente tem a maior massa. Então, digamos que você tem uma maior massa aqui em São Paulo, o sistema automaticamente vai puxar para todos os demais CNPJ subestipulante a tabela de São Paulo, mesmo para quem esteja em Fortaleza, para quem esteja na Bahia, para quem esteja em Natal, enfim, tá? Então, sempre vai puxar a tabela da maior quantidade de funcionários aí, né? A quantidade da massa. Beleza. Tá bom? Então, dando continuidade aqui na questão dos produtos, tá? Como eu falei para vocês, a linha bronze é um produto de entrada, né? Onde a gente oferta aí para o cliente, né? Um grande diferencial dentro desse produto, porque ele é um produto regional, onde eu tenho a área de comercialização aí em torno de 49 municípios para a gente comercializar. E o grande destaque desse produto é que ele, sendo regional, eu consigo dar atendimento em rede nacional para esse cliente de urgência e emergência, tá? Então, o cliente estando em trânsito, tem a linha bronze, ele vai ter o atendimento dentro da região contratada. Porém, ele estando em viagem nacional, ele tem um atendimento de urgência e emergência, tá? E esse serviço, ele é prestado pela Europe Assistance, que é um parceiro, tá, da Mil. Então, o cliente viajou, precisou de atendimento de urgência e emergência, ele vai entrar em contato com esse parceiro, e esse parceiro vai direcionar o hospital para esse beneficiário ter esse atendimento, tá? Então, é um produto onde a gente tem aí um excelente custo, né, benefício, abrangência nacional, quarto somente coletivo, que é um produto de entrada, e comercializamos na modalidade parcial e total, tá? Os destaques de rede desse produto, pessoal, na verdade, é a linha Mil, né? A rede própria da Mil, que são os espaços da Mil Saúde, e a nossa rede Total Care, né? Que são os nossos hospitais. Então, a gente traz aí
A gente tem aí Hospital Pitangueiras, Hospital Carlos Chagas, Vitória, que fica no Anália Franco, Metropolitano, que é um excelente hospital, Paulistano, que são hospitais aí de referência da rede Amil, tá? E de laboratórios, o A+, né, que são os principais, Hermes Padini e o Citolab, tá? E como o Leandro falou, nossa rede, ela é cascateada. Então, eu tenho todos esses diferenciais aqui. Ah, lembrei, temos também os desconto em farmácias parceiras, Droga Raia, Drogaria São Paulo, né, Onofre, os Amils Espaço Saúde, que são os centros clínicos, e o programa Primeiros Cuidados. Esse programa Primeiros Cuidados, pessoal, por se tratar de uma linha de entrada, que a gente tem aí um custo, né, mais acessível, a gestante, ela pode fazer, né, todo o pré-natal dentro da rede Amil, e ela tem aí todo um acompanhamento desse pré-natal, desde o nascimento da criança, né, até a criança completar os 12 anos de idade. Então, isso é acompanhado dentro da rede Amil, tá? Então, também é como um diferencial. Eriquinha, eu sei que você não está me enxergando, por causa que você está com eu tô sim, porque eu tô no celular. Ah, então eu vou fazer o seguinte, vou sempre estar levantando a mãozinha, mas eu vou estar te sinalizando, porque assim, o pessoal está participando aqui no chat e tem umas perguntas interessantes e eu vou fazendo as leituras aqui para ti. Olha, vamos conforme for surgindo, tá? Sim. Agradecer aqui o Antônio aqui pela colaboração dele também. Ele fez uma pergunta interessante. É necessário a emissão de algum tipo de voucher antecipado para um eventual atendimento de urgência ou emergência? Nesse atendimento nacional, não, tá? Aí, quando a gente entra lá no produto ouro, no ouro não, desculpa, é no black, que a gente tem já embutido, e a partir do bronze, o cliente ele pode contratar o seguro de assistência em viagem internacional, tá? Que daí é um aditivo à parte. E aí, no seguro viagem internacional, sim, é necessário ele emitir o voucher, acionar o parceiro, né? Para emitir esse voucher antes de viajar, caso ele precise, quando ele estiver em outro país, tá? Agora, esse atendimento aqui de urgência e emergência não precisa, tá? Nacional não precisa. Eu tenho uma duvidazinha aqui, tá? Só complementando, aproveitando a pergunta do Antônio. Então, assim, gente, se for referente à rede de atendimento hospitalar, não precisa pedir autorização, é só usufruir da rede. Agora, se tiver uma questão de seguro viagem, assistência viagem, aí sim você tem que fazer a emissão de um voucher para utilizar nesse perímetro de viagem. O internacional, sim. E nacional? Quando a gente fala de seguro viagem internacional, antes de viajar, ele tem que acionar o parceiro. Essa é uma situação. Na linha bronze, que é um produto regional, tá? Ele não tem atendimento fora da localização dele, certo? Só que a gente coloca como um diferencial. Estando em viagem nacional, a gente dá o atendimento de urgência e emergência. Aí ele vai entrar em contato com o parceiro. Olha, eu estou aqui na Bahia, né? Sei lá, tive uma dor de barriga, quebrei o braço, enfim, né? Qual o hospital mais próximo que eu posso ter atendimento? Aí o parceiro vai indicar para ele. Beleza. Aí tem uma outra pergunta aqui, aproveitando, Riquinha. A Glória, ela fez uma pergunta aqui interessante. Posso comercializar o bronze sem a participação de nenhum sócio? Apenas funcionários? Pergunto para empresas até 10 funcionários, onde não há opção da flex ou compulsório na tabela de preço. Sim, pode sim, tá? Apresentando aí o E-Social, né, o FGTS, não há necessidade do sócio entrar, tá? Pode entrar só os funcionários. Beleza. Beleza? Fechou. Bom, pessoal, aqui a gente traz o bronze SP+, então tem todos os diferenciais do bronze, tá? E aí, o que a gente acrescenta aqui? A gente amplia a rede de atendimento para Campinas, Hortolândia, Paulínia, Sumaré e Valinhos, tá? E dentro dessa região, a gente traz aí como destaque de rede o Hospital Mar Teodora, que fica em Campinas, Casa de Saúde Vera Cruz, também em Campinas, Hospital Santa Clara, Zona Leste,
Hospital 9 de Julho, em Alphaville. 9 de Julho é um grande diferencial dentro desse produto, tá? Porque esse 9 de Julho, né, ele é da Rede Américas, né, da Rede DASA. Então, ele dá já atendimento no Bronze SP+, que é um produto regional, tá? O hospital e maternidade Nossa Senhora de Fátima, em Osasco. Então, a gente traz esses hospitais como destaque de rede deste produto, tá? Os mesmos diferenciais. E aqui, como destaque de laboratório, eu gosto muito de falar do FEME, que é um laboratório aí direcionado para o público feminino, né? Eu, particularmente, gosto muito do FEME, né? Você entra em contato hoje, amanhã você já tem agenda para exame, para realização de exames, né? Disponível. Exames de análises clínicas, exames de imagem, tá? Então, é um excelente laboratório. O CIRA e o laboratório Campana é um dos diferenciais desse produto, tá? Aí a gente entra no Prata, né, que é um produto que a gente já tem aí a comercialização em nacional, né, tem uma ampla rede aí credenciada também, tá? E aqui ele já entra quarto apartamento, tá? Então tem a enfermaria e apartamento, coparticipação total e parcial, tá? Todos os diferenciais do bronze SP+, e o bronze SP, incluem aqui para o prata, e todos os laboratórios e todos os hospitais que estavam dentro dos outros produtos, tá? E aqui a gente conta com um diferencial de transplante extra Hall dentro desse produto, tá? Destaque de rede, dentro da linha prata, a gente tem o Samaritano da Paulista, Nipo Brasileiro, que fica ali Zona Norte, né? Leforte do Morumbi, Hospital Maternidade Sepaco e Hospital também Vitória, tá? De laboratório, Lavoisier, Hermes Padines e também o A Mais entra aqui nesse produto, tá? Então, é um produto também que a gente vai comercializar aí de forma nacional, tá? Quando a gente fala da linha ouro, né? Linha ouro também nacional, quarto coletivo e apartamento, total e parcial. E o diferencial, pessoal, aqui desse produto é a questão do reembolso, tá? Então, na linha ouro, a gente já entra com um diferencial de reembolso, lembrando que reembolso só para consultas e honorários médicos, tá? Ah, mas ele fez um exame, uma cirurgia. Nesse produto aqui, nessa nova linha 1000, só tem reembolso a partir da linha ouro e para consultas e honorários médicos, tá? Quando a gente fala de destaque de rede, a gente tem o Leforte da Liberdade, o Hospital Beneficência Portuguesa, Cristóvão da Gama, na região ali do ABC, lá de Diadema, Hospital Veracruz, Maternidade Santa Joana e Hospital Santa Catarina, tá? De laboratórios, Delboni, CDB e o Sabin Medicina Diagnóstica, tá? E também entra todos os diferenciais do bronze e do prata nesse produto, tá? Falando aqui do nosso queridinho, que é o Platinum, né? Também comercialização nacional, tá? Inclui também aí o reembolso somente para consultas e honorários médicos, tá? E o que a gente gosta muito de falar aqui sobre esse produto é que ele tem aí o atendimento no Sírio-Libanês, tá? Nas 3 unidades, que é no da Bela Vista, do Itaim, dos Jardins, e acredito que nós teremos em breve já o lançamento do nosso espaço, né? A 1000 terá um andar somente dela lá dentro do Sírio-Libanês, tá? Então, o cliente Platinum vai poder usufruir, né, desse diferencial dentro do Sírio, com um andar só da 1000, para ter todo aí um acolhimento, para fazer todo o desembaraço aí do que esse cliente precisar ali no momento do atendimento. Um tá? atendimento premium, né, Érica? Atendimento premium, atendimento diferenciado, tá? Além do que, além desse atendimento nas 3 unidades, a gente conta aí com a retaguarda, né, pessoal? Então,
tem a retaguarda dentro do sírio-libanês, tá? Quando a gente fala desse produto Platinum, tá? Hospital 9 de Julho, HCor, Oswaldo Cruz e AC Camargo, tá? Todos os diferenciais dos outros produtos. E aqui a gente acrescenta coleta domiciliar dentro desse produto, né? Então, cliente que precisa ir, não quiser sair de casa, tem como fazer a coleta domiciliar dentro do conforto da sua casa, e é pela BIP Saúde. A cirurgia refrativa, né, que é aquela cirurgia de miopia sem limite de grau. E, além da retaguarda no Sírio, também no Samaritano e Higienópolis, tá? Então, nesses 2 hospitais, o cliente Platinum conta com esse diferencial de retaguarda nesses 2 hospitais, tá? Laboratório Salomão Zopp e BCC, e o Sírio-Libanês dos Jardins, também é um grande diferencial desse produto, que o cliente consegue aí fazer alguns exames laboratoriais dentro da unidade dos Jardins, tá? Ó, isso é uma coisa interessante, desculpa até te cortar um pouquinho, Eriquinha. Imagina. A gente reforçar e endossar esses tipos de diferenciais nos produtos premiums, porque o cliente, quando ele tem esse tipo de perfil, ele já tem o conhecimento do básico, que ele já tem atendimento, e além disso, o que mais pode estar proporcionando de conforto, né, na dinâmica do dia a dia dele. Então, assim, a gente citou aqui alguns diferenciais, tá? Eric, eu estou na dúvida aqui, que tem um diferencial interessante também para esse tipo de perfil de cliente aqui, aquela questão do seguro viagem internacional, se ele está embutido nessa linha aqui. Nesse não. Ele pode contratar, tá? Isso. Então, lá no nosso material, pessoal, lá no Kit Corretora 1000, a gente consegue entrar lá em contratos PME, linha Nova 1000, e aí já aparece ali os aditivos, né, que o cliente, o que já tem embutido e o que ele pode contratar, tá? Então, o seguro viagem internacional é aqui, ó, no Black. No Black ele já vem embutido. Não, ótimo, mas volta um pouquinho. Eu só fiz uma pergunta de provocação importante, porque é o seguinte, gente, a 1000, no momento que vocês estão dando a consultoria, esses diferenciais, vocês conseguem conceder para os clientes desses aditivos no momento do ingresso, no momento da contratação. Então, assim, e o seguro viagem, mesmo se o cliente não tenha isso como um benefício dentro do seu plano, mas o seguro viagem internacional da 1000 é um grande diferencial para aquele cliente que tem uma dinâmica de viagens para o exterior, tá? Porque o custo dele é bem baratinho. Quando eu falo bem baratinho, é bem baratinho mesmo. Acho que é em torno de R$ 6,90, se eu não me engano, por pessoa. É R$ 6,90, se eu não me engano, é de 100 mil, e de 9,90 a partir de 300 mil. Tem o limite de utilização, exatamente. Então, assim, são coisinhas bobas, assim, mas no momento de uma consultoria, que é interessante até conhecer um pouco do perfil do cliente, questionar. Quando eu vejo um cliente Platinum, um cliente Black, é interessante a gente conhecer um pouquinho desses detalhes, porque numa situação dessa aqui, porque o cliente tem hora que ele fica assim, muito aquela, mas eu já tenho seguro viagem pelo cartão de crédito. Mas tem hora que o seguro viagem pelo cartão de crédito é mais uma forma de confortar o psicológico dele do que proteger ele. E o seguro viagem da 1000, eu falo para vocês, é para proteger, não é para confortar numa viagem, não, porque os valores de coberturas, eles são bem expressivos, tá? Eu só trouxe só essa questão aí, dessa provocação, para a gente falar principalmente dos aditivos no momento do ingresso, porque depois que tiver o início de vigência, você tem dificuldade de fazer a contratação dos aditivos, tá? Muito bem. Entendeu? É muito importante fazer no momento do ingresso, conhecer essas particularidades desses serviços extra que a 1000 concede, tá, para poder fazer no ingresso do contrato. E aí a Glória fez uma outra pergunta aqui interessante, Eriquinha, explanar um pouquinho mais para nós aqui, como que funciona a retaguarda num atendimento lá, se possui uma limitação, se é um atendimento diferenciado, se é num tipo de internação eletiva, é num tipo de um atendimento pronto-socorro. É só explanar um pouquinho aqui para ela o que seria uma retaguarda. Glória, se eu não fiz a pergunta da forma que você está esperando, por favor, fica à vontade, aqui é um bate-papo aqui, aberto aqui, tá? É interessante, pode ficar aqui à vontade, questionar, que a sua dúvida, eu garanto que é a dúvida de muitos aqui, tá? Ô, Regiane, daqui a pouquinho eu faço a sua, Regiane. Mas ajuda a gente na perguntinha da Glória aí, ó, Eriquinha.
O atendimento de retaguarda, ele é dentro do pronto-socorro, tá? Durante a permanência aí de 12 horas desse cliente. Que a retaguarda, na verdade, né, é uma segunda opinião médica, né, de um especialista sobre aquela situação que o cliente vai estar passando ali, tá? E aí vai vir o especialista, né, para dar todo esse atendimento, mas lembrando que são os médicos do plantão do hospital, tá? Então, de repente, eu vou precisar ali de um cardiologista, de um nefrologista, enfim, de um eu estou falando de ginecologista, são as especialidades mais básicas, né? Mas, de repente, um neuro, né? Então, são os médicos do pronto-socorro, né? Que vão estar ali, os especialistas, que vêm e dá esse segundo atendimento, né? Para esse beneficiário, tá? Tá. Regiane, a respeito dos aditivos, junto com o material aqui, que é a apresentação de destaque aqui, nós vamos encaminhar o link em uma página que fala de todos os aditivos que você pode estar comercializando no momento do ingresso, tá? Pode ficar tranquila, que aí a gente passa a relação dos aditivos que são possíveis à contratação, tá? E junto com o material. E aí tem uma outra pergunta interessante da Regiane, Eriquinha, ajuda nós aqui. A Mil possui cobertura de remissão em caso de falecimento do titular? Não, não existe remissão para contratos de planos PME, tá? Que são os contratos de 2 a 99 vidas. Se houver, pode ser no PJ, mas eu não tenho conhecimento dessa informação, tá? Eu sei que lá atrás isso era muito praticado, né? Mas hoje em dia não tem, tá? Ó, gente, só reforçando aqui, o nosso bate-papo aqui, ele está bem direcionado aos planos até 99 vidas, tá? Então, de 2 a 99 vidas, tá? A linha do empresarial é uma segmentação um pouquinho diferente. Se você tiver alguma particularidade de algum cliente empresarial, a gente consegue tratar isso aí numa outra esfera de particularidade, de regra, de comercialização, tal, todo, tá? E assim, tem uma certa flexibilidade. Quando a gente fala do empresarial, o empresarial, ele possui coberturas diferentes, existe uma certa flexibilidade de negociação, inclusive até de tarifa, tá? Que aqui, inclusive, nem tarifa a gente consegue negociar e não é personalizada, é tabelada. Tá? Então, assim, a dinâmica aqui está mais voltada às empresas até 99 vidas, tá? Exatamente. Até 99 vidas é o preço de tabela. 100 vidas ou mais, aí a gente já considera, né, como PJ, né, corporativo, e aí é uma tratativa aí diferente, precificação, enfim, tá? E aí, só complementando, então, a gente mune vocês aí desses materiais em relação aos aditivos, e nas condições gerais, tá, pessoal, também fala sobre cada item desses diferenciais, tá? Do reembolso, do seguro, né? O que contempla cada um, tá? Ok? Fechamos aqui, então, até o Platinum. Vamos para o Black. Beleza. Quer falar? Eu falo agora, não, tranquilo, que agora no Black tem algumas coberturas, alguns aditivos que já fazem parte do Black. Então, por isso exatamente. Eu falei, no Black, o cliente não precisa contratar nada. No Black está tudo embutido, né? Isso. Então, o Black aí, além de todos esses que nós falamos, ele já está aqui embutido no Black. E o que ele conta aí, né? A mais. Então, tem as embaixadas a 1001, né? Dentro dos hospitais, né? Do Sírio e do Einstein, tá? A gente tem, a coleta domiciliar, cirurgia refrativa, o AMIL Resgate, que nada mais é do que as UTIs móvel ou aérea, né? Depende aí da situação do paciente. Então, tem esse serviço disponível para esse cliente, tá? As vacinas, que é um grande diferencial para a gente falar aí para o nosso cliente. Então, são as vacinas do calendário do Ministério da Saúde, ou as vacinas do viajante, tá? Que normalmente é febre amarela. E além da retaguarda, né, no Einstein. Então, tem retaguarda no Sírio, no Samaritano e também no Einstein, né? Que é um grande diferencial desse produto, que é o Hospital Albert Einstein, e também tem o Hospital Moriá,
tá? Que fica ali na Zona Sul também, né? O Moriá, tá? E também reembolso, né, para consultas e honorários médicos, tá? E somente quarto apartamento, tá? Laboratório Fleury, né? O centro de diagnóstico lá do Albert Einstein e o Alta Diagnóstico, tá, pessoal? Então, anteriormente, a gente tinha o Platinum Mais, a gente não comercializa mais, é só até o Platinum. Então, por Platinum, a gente dá atendimento já no Sírio, e o Alta Diagnóstico, que tinha no Platinum Mais, a gente colocou ele somente no Black, tá? Então, o Black aí conta com todos esses diferenciais, e é para aqueles clientes que buscam mesmo aí uma excelência de atendimento em hospitais, laboratórios, né, referenciados aqui da Grande São Paulo, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Opa, eu ia fazer aqui, estava no mudo. A Catinha fez uma perguntinha aqui interessante. O que seria uma embaixada 1000? As embaixadas da 1000 é uma retaguarda da 1000 para esses clientes Black, tá? Que está dentro dos hospitais, então ela vai dar todo o acolhimento também para esse cliente, numa autorização, algum tipo de atendimento, tá? É o acolhimento para o cliente ter todo o conforto aí de atendimento dentro do hospital, tá? Serviço de reembolso, tudo bem que o reembolso hoje o cliente faz através de aplicativo, tá? Mas caso ele necessite, o pessoal da embaixada tá lá para direcionar o cliente. Ok? Ó, temos uma outra dúvida, tá? Vamos lá. Agora é da Regiane. Quando tiver criança ou idoso, a 1000 agrava a tabela? No momento da precificação? Não, é preço de tabela mesmo. Aí depois vai sofrer os reajustes, né? Conforme o reajuste por faixa etária, né? Ou o reajuste anual que é dado aí pela ANS. Mas eu tenho um comentário a fazer aqui importante, tá? Regiane, muito boa essa pergunta, tá? Inclusive, né, quando a gente fala essa questão de agravo, se a gente utiliza o sistema direto da companhia, você vai ter uma cotação fiel à tabela de comercialização. Tome cuidado se utilizar multicálculo, porque multicálculo não tem esse tipo de visão. E aí, provavelmente, nos multicálculos, as idades acima de 59 anos, elas não saem personalizada a precificação. E aí pode ser que você tenha algum desvio de tarifa quando você pega uma simulação diretamente do portal da companhia e de um multicálculo. Então, se você tiver algum comparativo de mercado, que a cotação é oriunda de um multicálculo e a cotação é da companhia, a que prevalece é da companhia e provavelmente vai ter diferença de custo, sim, de um multicálculo. Ah, por que isso? Porque hoje os multicálculos ainda de benefício ainda não possuem integração de API, aí é uma questão de tecnologia com as companhias e os multicálculos que ainda não conseguiram fazer integração. É diferente quando a gente fala de automóvel, tá? Automóvel, a maioria dos multicálculos já possui integração, aí é uma dinâmica um pouquinho diferente. Então, só como atenção, tome cuidado quando vocês forem fazer precificação, quando estiver utilizando o multicálculo, tá? A informação lá, ela não é uma informação oficial, não é uma informação registrada no portal da companhia, e se você precisar evoluir aquele estudo para um fechamento, não é garantia daquele preço. Beleza. Ó, tem outra dúvida. Nossa, tem outra? Bora lá. Agora é do Clóvis, vamos lá. O Clóvis fez uma perguntinha aqui interessante. Nenhum dos planos da 1000 tem reembolso para cirurgia? Vamos falar agora, Clóvis. Parece que nós combinamos, por isso que eu não deixei nem evoluir. Então, vamos pessoal, lá. Pegando aí o gancho do Clóvis, tá? Nessa linha metal, que são esses produtos que eu apresentei para vocês, tá? Nós teremos reembolso a partir da linha ouro, tá? Apenas para consultas e honorários médicos, tá? E diferenciais aqui, né, dentro desses produtos, a gente utiliza aí a Rede Américas, né, em parceria aí com a Rede DASA, onde a gente tem os hospitais aí que eu apresentei para vocês, tá? Então, aquele cliente, né, que não faz questão aí da Rede DOR, né, que é a Rede São Luís, a linha metal é um excelente produto para vocês poderem oferecer aí
para o cliente de vocês, contando aí, né, com os hospitais referenciados, um Sírio, um Einstein, aqui no caso da linha Black, né, 9 de julho, o Sabará infantil, a gente não colocou aqui, mas a gente tem ele a partir da linha Platinum, né, Oswaldo Cruz, que são excelentes hospitais, Maternidade Santa Joana. Então, contamos com todos esses diferenciais aí de hospitais, tá? E reforçando novamente, com reembolso a partir da linha Ouro, consultas e honorários médicos. Quando a gente parte para falar da nossa linha selecionada, que é o próximo slide aqui, que a gente vai falar de uma forma bem resumida, porque, pessoal, hoje, 70% das nossas vendas aqui na Mil estão voltadas, né, para a linha Mil Nova, que é essa linha que eu apresentei para vocês, tá? Mas a nossa linha selecionada, ela continua aí nas nossas prateleiras, continua em comercialização, e o diferencial, né, é que ele conta aí com atendimento na Redditor, tá? E a questão do reembolso na linha selecionada, aí sim, é para todos os procedimentos, tá? Tanto para consulta, quanto para exames, quanto para cirurgias, tá? Então, na linha selecionada, o cliente conta com esse diferencial de reembolso para todos os procedimentos, né? E, de acordo com a modalidade do produto, aqui tem atendimento nos hospitais da Redditor, tá? Quer falar alguma coisa, Lê? Ele está aqui, ó, querendo falar, gente. Não, tranquilo. Quando eu precisar, pode ficar tranquilo que eu já dou um grito aqui. É que eu estou deixando mutado para não atrapalhar aí a sua dinâmica. Isso aqui eu vou pular porque são informações, né, de produtos de adesão, enfim. E aqui eu vou entrar um pouquinho mais na parte comercial, né? Além dos diferenciais aí dos produtos, né? A gente tem aí em todos os produtos, né, PME, em todos os planos PME, tanto da linha nova quanto da linha selecionada, o cliente tem aí o Amil Dental, né, por 12 meses, tá? Onde ele vai, não vai ter nenhum custo durante esses 12 meses, tá? Então, é um produto onde o cliente ele vai poder fazer uma limpeza, uma obturação, um canal, uma extração, né? Um produto básico com cobertura do rol da ANS, tá? 12 meses ele não tem custo nenhum, tá? E a partir da 13ª parcela, ele paga R$14,50 por beneficiário, tá? E aí é para todos do contrato, ok? Aí o cliente, né, a gente flegou lá na proposta que o cliente quer o odontológico. E aí passou aí 10 meses, o cliente se arrepende. Eu não quero mais esse odontológico, eu não vou querer. Eu experimentei, minha experiência não foi boa, porque pode ocorrer, né? Ou não quero arcar com esse custo. Quando der os 10 meses de plano, tá? Ele pode entrar em contato com a nossa central de atendimento pós-venda e solicitar o cancelamento do produto dental, tá? Para que na 13ª parcela ele não seja cobrado, tá, pessoal? Então, é um gancho aí de vendas, né? Onde a gente pode ofertar para o nosso cliente essa degustação aí, né? Para ele utilizar durante 12 meses o nosso produto odontológico, tá? Para todos os produtos, linha nova e linha selecionada. Quando a gente fala de tabela de preço, né? Então, reforçando, a nossa comercialização é de 2 a 99 vidas e é valor de tabela, tá? Não tem nenhuma negociação, nenhum pleito onde a gente consiga mudar esses valores, tá? Então, nós temos aí, hoje o que a gente pratica? A tabela quando é CNPJ MEI, tá? Então, a gente tem uma tabela só para o CNPJ MEI, e a gente tem a tabela Demais Empresas. E hoje, essa tabela Demais Empresas, a gente utiliza a tabela compulsória, tá, pessoal? Que é uma tabela aí onde a gente consegue ter 16% aí de economia em relação à tabela livre adesão, que a gente só utiliza para a tabela para CNPJ MEI, tá? Então, falou de PME,
de 2 a 29 vidas, exceto o CNPJ MEI, a gente sempre vai praticar a tabela compulsória, independente se entrar 100% do sócio ou 100% do funcionário, que foi o caso, acho que não sei se foi a Kátia que falou lá no início, né? Pode entrar só os 10 funcionários? Pode, tabela compulsória. O dono não precisa entrar, tá? Não existe mais essa regra quando é de 2 a 29 vidas, tá? A regra para 100% dos sócios ou 100% dos funcionários, a gente só vai aplicar quando for de 30 a 99 vidas, que é o porte 2, tá? Eu fiquei com dúvida agora. Eriquinha. Me ajuda aqui, só para eu entender. Então, Ajudo. os contratos de 2 a 29 vidas, eu considero todos como tabela compulsória, independente da população? Exatamente. Perfeito, show de bola. E isso me proporciona uma economia de 16% na tabela? 16%. Exatamente. Porque antes existia essa regra, né, que tinha que entrar a massa toda, ou do sócio ou dos funcionários, né, para poder aplicar a tabela compulsória. E a partir do ano passado, a Mil ativou essa tabela para todos os CNPJs de 2 a 29 vidas, independente se vai entrar ou não todos os sócios ou funcionários. E se eu for MEI também, eu me favoreço da tabela agora compulsória? Exceto MEI, Olê. Não, eu estou perguntando porque é importante, tá? Porque, assim, são perguntas, tá, gente? Eu estou fazendo esse exercício aqui, esse brainstorm aqui provocativo, porque são perguntas do nosso dia a dia. Então, a nossa ideia aqui hoje é fazer esse exercício com as principais dúvidas, entendeu? Essa experiência que acaba nos prejudicando no momento de precificar uma consultoria, equalizar uma consultoria. Então, ou seja, ó, o MEI ainda vai continuar uma tabela apartada, tá? Então, tome cuidado quando o cliente for aquele KNAI 213/5, ele tem uma precificação diferente. Então, assim, é importante entender qual que é a origem do CNPJ da empresa para você conseguir classificar ela aqui, qual tabela que vai ser aplicada, independente se ele vai ser favorecido se ele estiver aqui na tabela, que nem MEI, ele vai ter de 2 a 29 vidas. Independente se ele vai trazer 100% dessa massa do MEI, porque MEI hoje pode ter um funcionário CLT. Então, assim, independente se você for trouxer 100% disso, você não vai ter a tabela diferenciada, você vai ter a tabela do MEI que será aplicada. Então, a única ressalva, se o cliente for origem MEI, tome cuidado, tá? A tabela é diferente. E aí, as demais tabelas, que nós temos aqui, o ME e o EPP, como é que funciona? Ele vai ter o desconto, ele também tem esse agravo do MEI, Eriquinha? O ME e o EPP, ele vai entrar também na compulsória, tá? Então, beleza, fechou. É só quando for MEIzinho puro, aí ele entra no livre adesão, que é o microempresário individual, né, que é aquele que tem o certificado lá do MEI, né? Isso. Aí esse não tem jeito. Isso, perfeito. E se o cliente for ME ou EPP, se ele não for MEI, independente da população que ele tiver negociando, precificando, ele entra na tabela compulsória. Olha, exatamente. E aí a gente tem essa economia aí de 16% em relação quando a gente pega para comparar a tabela, tá? Não, perfeito. Eu estou fazendo esse exercício, tá, gente? Que é um exercício que gera muita dúvida, entendeu? Gera bastante questionamento quando fala dessa questão de tabela, a qual tabela devemos aplicar para aquele determinado cliente, tá? É só uma forma aqui, só de a gente endossar esse conhecimento de tabela, porque isso dá um desvio, e aí depois você tem que refazer o cenário e retratar junto ao cliente, pode gerar um determinado desconforto aí com o cliente nesse momento, tá? E aí eu tenho uma perguntinha agora aqui da Regiane, tá? Bora lá. Sabe aquele benefício, eu sei que você vai falar agora da tabela de 30,99, mas sabe aquele benefício do odonto? A Regiane fez o seguinte cenário aqui, o cliente esqueceu de cancelar dentro do período lá do primeiro ano, que é cortesia. Aí, no primeiro mês que gerou a cobrança, se ele quiser fazer o cancelamento, existe alguma multa contratual ou o cancelamento já é de imediato? Não, aí nesse caso tem a multa contratual, tá? Para fazer esse cancelamento, depois dos 12 meses. Então, deu 12 meses, deu 10 meses, ele não cancelou, aí ele lembrou que vai cancelar no 13º mês ou no 14º mês. Aí sim existe a multa contratual. Beleza. Tá?
E aí, pessoal, voltando aqui na questão da tabela, quando a gente falar de 30 a 99 vidas, aí sim, aí nós temos a obrigatoriedade, tá? Ou 100% dos sócios, ou 100% dos funcionários, vão utilizar a tabela compulsória, tá? E aí, não estando dentro dessa regra, a gente vai aplicar a tabela livre adesão, tá? Lembrando que a gente também tem aqui um diferencial, quando a gente fala de 30 a 99 vidas, a gente pode também trabalhar aquela massa, né, por encampação, né? Então, você está com um cliente lá, Sul América, Porto, e quer trazer para 1000, né? Desde que venha toda a massa, tá? Para a 1000, nesse caso, a gente também utiliza a tabela compulsória, tá? Então, 100% dos sócios ou funcionários, ou 100% da massa que venha de plano anterior a partir de 30 vidas, também a gente utiliza a tabela compulsória. Porque, às vezes, lá no plano anterior, não vai estar 100% dos sócios, né? Enfim, vai estar uma misturada aí de funcionário com sócio, ou o sócio não vai estar. De repente, só está funcionário lá na Porto, lá na Sula, quer vir para 1000, não tem problema. A gente absorve e também utiliza a tabela compulsória, tá? E quando a gente fala de CNPJ subestipulante, né, que são as coligadas, a gente consegue fazer aceitação, né, do prestador de serviço, né? Prestador de serviço, ele tem que ter aí o contrato de trabalho com a empresa, tá? E ter o CNPJ dele. Se for um CNPJ MEI, tá? Nesse caso também, tabela compulsória, tá? Não utiliza a tabela livre adesão aqui no caso de coligada. Tanto de 2 a 29 vidas, quanto de 30 vidas ou mais. Coloquei um prestador como coligada, sempre vai puxar a tabela mãe, que é a tabela do compulsória, ok? Deu para entender? Beleza, então. Aqui, pessoal, damos destaque também para o coparticipação, tá? Então, a gente sabe que hoje as operadoras, né, elas mudaram aí a forma de trabalhar quando a gente fala, né, de coparticipação, a cobrança por conta das terapias, né? E na tabela de coparticipação, em relação à tabela parcial, a gente tem uma economia aí de 25% quando a gente faz o comparativo, tá? Então, coparticipação total, ele vai coparticipar tudo do que ele utilizar, consultas, exames, terapias, internações, tá? E na parcial, somente as terapias, tá? E o grande destaque, quando a gente traz aqui, quando a gente fala do coparticipação, então, o seu cliente fez o produto, coparticipação total, ele tem isenção na rede Total Care a 1000, tá? Que são os hospitais da rede Total Care e os espaços a 1000 Saúde, que são os centros clínicos, né? Onde ele tem ou pronto atendimento ou a parte ambulatorial, tá? E aí, como que a gente aplica essa isenção para esse cliente, tá? Então, a gente vê aqui no slide, plano bronze e bronze SP+, né, que são os 2 primeiros lá que eu mostrei para vocês de entrada. Quando o cliente tem esse produto e é coparticipação total, ele tem isenção na cobrança de consultas eletivas e pronto-socorro na rede a 1000, tá? Então, a gente não vai cobrar desse cliente ele utilizando a nossa rede, tá? E a partir da linha prata, ele tem isenção de coparticipação em consultas eletivas, PS, exames, procedimentos e internações. Utilizando a rede a 1000, ele vai ser isento dessa cobrança, tá? Então, é um grande diferencial quando a gente oferta esse produto com coparticipação total para o nosso cliente. Eriquinha, eu com minhas dúvidas, então quer dizer, se eu posso me favorecer do produto com coparticipação de 25%, Exatamente. e se eu utilizar a rede própria da 1000, inclusive a Total Care, se eu tiver a partir do plano prata, nem para internação eu pago coparticipação? Não paga. Tá vendo, gente? Isso aí é um diferencial,
Porque o cliente ele pode se favorecer do desconto da tabela. Da tabela, exatamente. Isso. E se ele utilizar a rede da Mil, ele vai se favorecer também de não ter que pagar com participação. Então, ou seja, ele tem dois descontos. Ele tem um desconto de comercialização e ele tem um desconto porque ele fez a utilização do plano de acordo com a necessidade dele e não teve que pagar. Então, ou seja, vamos caracterizar que ele tem dois descontos quando ele utiliza o plano. Se ele não utilizar o plano, ele só tem um desconto. Olha que coisa interessante. Se o cliente utilizar o plano, ele não utilizar o plano, ele só tem um desconto. Se ele utilizar o plano, ele tem dois descontos. Ele tem um desconto da mensalidade que ele paga e ele tem um desconto se ele utilizar a rede própria da Mil, ele não paga com participação. Exatamente. E aí, o que eu falei para vocês, hoje a rede da Mil, né, é uma rede que a gente trouxe aqui, ó. Então, a gente tem a rede Total Care, são 19 hospitais, né, e mais de 70 unidades de saúde, né, espalhada aí em 5 estados. Lógico que a gente vai verificar aí, né, a condição de atendimento para cada produto, tá? Mas aí é o que eu já falei para vocês. Os hospitais da Mil, Luz Vila Mariana, Maternidade Vitória, Metropolitano, Paulistano, né, que são excelentes hospitais aí da rede própria da Mil. E reforçando para vocês, no nosso manual de vendas, nas últimas páginas lá do manual, tem todas essas unidades lá, né, para vocês terem acesso a esse material, quais são os hospitais e quais são os espaços da Mil Saúde aqui, principalmente aqui em São Paulo, né, que é onde a gente mais vende, tá? Então, onde que está essa rede? Está no manual de vendas, tá? Conte conosco aqui, tá? Essa parte aí, gente, pode estar batendo aqui nós aqui, que a gente dá todo o suporte para vocês, tá? Leandro, André e as meninas aí da Máximo estão aptas para subsidiar aí vocês de materiais aí do que vocês precisarem. Inclusive, quando finalizar aqui o treinamento, a gente vai estar compartilhando full time toda essa dinâmica aqui com vocês, tá? Exatamente. Vamos lá, pessoal, mais um ponto, né, importante quando a gente fala de carência, né? Então, o cliente que vem de outra operadora, ele quer saber aí qual carência que ele vai entrar, né? O PRC. E mesmo aquele que não tem plano. Hoje a gente tem um grande diferencial para quem não tem plano anterior. O cliente vai entrar no PRC 607, tá? Esse PRC, pessoal, ele vai dar aí no prazo de 24 horas, um dia, tá? Consulta eletiva, pronto atendimentos e exame simples, tá? Então, não tem plano anterior, o cliente já entra com esse grande diferencial, é um gancho de venda para a gente poder aí ofertar o nosso produto, tá? E quem vem aí, oriundo de outra operadora, sendo congênere, né? O nosso melhor PRC é o 617, e o mais legal é que, a partir de 6 meses na operadora congênere, a gente já faz aí uma grande redução de carência. Então, ele só, exceto o parto, né, que vai ser os 300 dias, pré-existente, que não reduz, né, que são 2 anos, e as terapias, demais 24 horas, tá, que é o PRC 617, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de redução, é importante a gente falar da documentação, tá? O que eu preciso apresentar de documentação quando eu venho de plano anterior, né? Então, clientes que vêm de plano PME de outra operadora, carta de permanência, cópia da carteirinha, né, do titular e dependentes, tá? Cliente que vem de plano pessoa física ou coletivo por adesão, carta da operadora, cópia da carteirinha e os comprovantes e o boleto, tá? 3 últimos comprovantes de pagamentos e os boletos, tá bom? Aí a gente tem algumas situações. Érica, mas eu não tenho mais a carteirinha. Tá bom. Na falta da carteirinha, a gente vai orientar o cliente a nos mandar o comprova da ANS, tá? Que é ligado aí ao Gov. Então, ele coloca lá comprova da ANS, já vai direcionar ele para o Gov, vai fazer o login dele. Hoje, né? A gente precisa. O Gov é uma ferramenta, né? Que nós temos que ter, né? Habilitado no nosso celular, porque está ligado aí
ao governo, né? Então, muitas coisas a gente precisa fazer essa autenticação, a assinatura digital é pelo Gov, né? E esse Comprova da ANS, ele traz todo o histórico de todas as operadoras que você já foi cliente. Então, por isso que, na falta da carteirinha, Comprova da ANS. Ô, Eriquinha, só para entender, então, assim, o corretor, se ele quiser extrair essa informação, o corretor ou o cliente, é uma dúvida, ele tem que entrar no Comprova da ANS, ele entra pelo site lá da ANS lá e consegue extrair toda essa informação de permanência? Não precisa nem colocar no site da ANS. Se você colocar no Google, Comprova ANS, você vai clicar no link, ele já vai te direcionar para o Gov. Aí você faz o acesso com o seu login do Gov. Tá, aí você fala... E aí, lá dentro do app, ou através do site, vai ter a aba lá, Comprova ANS, para ele clicar e puxar o histórico. Isso, o cliente, né? Cliente, a não ser que o cliente passe o acesso para você, mas é o cliente. Gente, ó, é o que a Érica está comentando, o que acontece, todo cliente que ele tem um plano de saúde, todo mês ele é informado para as seguradoras que determinados CPFs possuem um plano de saúde, e se essas pessoas utilizarem uma rede do SUS, o convênio, ele é obrigado a custear o custo operacional dessa pessoa na rede do SUS, tá? Então, por isso que está integrado dentro do site do gov.br. E aí, com isso, agora, essa aí para mim é uma informação nova, tá? Eu também não sabia, eu sabia só da questão da dinâmica de você ter o repasse do custo operacional, mas agora, dentro do site do gov.br, o cliente, ele consegue extrair uma carta de permanência dele diretamente pela ANS. Exatamente, é isso aí. As informações hoje são integradas, né, que é o que você falou. Perfeito. Então, isso é muito importante, operadora versus SUS, tá? E também, pessoal, na falta dos boletos, né? Então, não tenho mais os meus boletos pagos, não tenho mais os meus comprovantes. Aí ele vai solicitar ou relatório analítico, né, quando é plano empresarial, ou, se ele vem de adesão ou de plano pessoa física, a declaração de quitação de débitos da operadora, tá? Então, tem aí como a gente levantar essas informações na falta de algum documento, tá bom? Vamos lá, gente. Então, aqui, falando rapidamente da nossa elegibilidade aí de vendas, né? Quem nós aceitamos, né? Os dependentes diretos, né? São os cônjuges, os filhos, enteados, tá? Além aí, né, do titular, né? Que é o sócio da empresa, e os funcionários CLTs, estagiários, né? E os dependentes indiretos, pai, mãe, padrasto ou madrasta, irmãos, sobrinhos, netos, genro e nora, atenção, desde que o filho, né, ou a filha do beneficiário também esteja no plano. Porque, às vezes, você, Leandro, você vai fazer um plano para você. Aí você quer colocar só a sua nora. Aí o seu filho não vai entrar, porque seu filho está lá no outro plano. Mas só a sua nora não pode. Então, sua nora e o seu filho têm que estar dentro do plano, para você poder fazer para sua nora ou para o genro, tá? Beleza. Lembrando que os dependentes indiretos, tá? Tem sempre que ser consanguíneo do titular. Eu quero colocar o sobrinho da minha esposa, quero colocar o neto da minha enteada. Não é consanguíneo, daí não pode. Eu tenho uma dúvida. Tem que ter um limite de idade para incluir pai, mãe, irmão, sobrinhos, netos? Boa pergunta. Isso é o mais maravilhoso que nós temos aqui como diferencial. Então, todos os nossos dependentes diretos ou indiretos, titular, nós aceitamos até 69 anos e também reduzimos até 69 anos a carência, tá, pessoal? Então, tudo que eu aceito, eu reduzo a carência até 69 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Eriquinha, tem um negócio aqui só para compartilhar contigo, mudando de assunto, uma experiência do Leandro aqui. Ele falou que seguiu a sua dica aí do gov.br, ele entrou lá para fazer o teste e deu certo, apareceu tudo. Então, assim, gente, ó, ao vivo e a cores aí, ó, segue a dica aí, até do Leandro, ele acabou
verificando aqui no próprio sistema se dava certo a questão de extrair informação, e dá certo sim, tá, gente? Tá certo. É isso aí. Vamos lá, gente. Aqui é a nossa plataforma de vendas. Como o Leandro vai compartilhar aí com vocês, tá? Depois do material, é um vídeo. E aí depois vocês assistam aí, porque eu sei que muitos sobem a proposta, muitos a Máximo acabam auxiliando, e depois vocês peguem o material aí, de fato, para poder assistir, tá? Gente, nós vamos fazer o contato com todos que participaram do treinamento, até para entender um pouco a necessidade de cada um, que assim, a gente tem uma dinâmica aqui de conhecer esses detalhes de cada um para a gente poder personalizar, tá? Então, assim, essa parte do portal, nós daqui do lado de cá, nós vamos fazer o contato com vocês, saber se está tudo certinho, se vocês estão tendo dificuldade, vamos fazer até alguns testes aí de cotação, se vocês tiverem algum cliente aí no radar aí para poder fazer uma cotação, para vocês entenderem aí essa sensibilidade aí dos passo a passos aí, vai ser um prazer poder estar ajudando vocês. Então, assim, essa parte do portal aqui, nós vamos fazer num momento aqui, durante a semana, a Andréia, eu e a Ana, vamos fazer esse contato com vocês aí, vamos desenrolar essa questão das simulações, e pode ficar tranquilo que vocês vão ser muito bem assistidos. Opa, Eriquinha? Pausou? Eriquinha, não estou te escutando. A Érica, acho que da Érica travou. Mas travou bem no finalzinho, gente. Calma aí, fica tranquilo. Oi, tô aqui. Eu tava sem voz. Tá me ouvindo? Não, agora sim. Agora nós estamos te ouvindo. Travou bem no último slide. Tá me ouvindo? Tô. Peraí. Travou no último slide. Oi? Agora eu estou te ouvindo. Travou no último Gente, eu não tô slide, você ouvindo veio falar da vocês. campanha. Ficou mudo. Eu tô muda. Mentira. Agora sim. Mas eu não tô ouvindo vocês. Mas nós estamos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Pode falar. A apresentação não tá, né? Não. Peraí. Então vamos voltar. Mas, Faltou. gente, mas cadê meu fone? Mas, ó, fica tranquila, Eriquinha. Gente, Desativar microfone. ó, Eriquinha, fica tranquila. Gente, o que ficou faltando agora aqui Estranho. é a Tá questão ligado o microfone. Microfone em uso. Sim, mas você não está escutando, a gente está te escutando. Mas, ó, eu finalizo aqui, deixa eu só finalizar. Vídeo. Eu finalizo, fica tranquila. Gente, queria agradecer aí a todos, tá, a participação. O que ficou faltando aqui é a questão da campanha. Bom, vamos... Acho que a Erika não está, como ela não está escutando a gente, coitadinha, tá? Eu vou mutar ela aqui. Desativar o som dela. Ó, como a Eriquinha, ela... Eu desliguei seu som. Tá bom, vamos lá, gente, só para finalizar. O que ficou faltando foi só a questão da campanha de vendas, tá? A Mil tem agora que, até a data de ontem, a gente até fizemos alguns comunicados para vocês se ingressarem aí, vocês se cadastrarem aí na campanha. E, assim, o novo cliente de vocês que fecharem o negócio, a quarta parcela, ela vai estar dando como cortesia aí, uma bonificação extra aí para vocês, tá? Eu vou estar falando com vocês aí depois. Existem algumas regrinhas, tá? Para isso vir acontecer, mas é coisa bem simples, tá? É só questão só da campanha de vendas. Érica, você está ouvindo a gente? Não está ouvindo. Ela já está online, não está ouvindo. Então, gente, eu agradeço aí a presença de todos, obrigado. A Érica, ela precisava fazer agora, acho que é a questão da avaliação do treinamento dela, o QR Code. Eu vou colocar aqui, Érica. Eu vou escrever aqui para ela, Eriquinha. Gente, eu não estou ouvindo vocês. Eriquinha, faltou só... Eu ia falar da campanha, da nossa campanha de vendas. Coloca aí o slide, Leandro. Você está com ele aí? Calma aí, eu te falar que vocês não podem deixar de saber da nossa campanha de vendas. Eu já falei da campanha. Tadinha, meu. Ó, já falei. Porque é melhor você colocar e eu falar. Espera aí.
Deixa eu ver se eu entro por aqui de novo. Ó, faltou só o seu QR Code de avaliação. Vou colocar aqui para ela. Vamos ver se foi. Tá me ouvindo? Agora sim. Então até você se ouviu agora. O computador bugou aqui. Érica, ó, eu falei da campanha, falei da importância, tal, tudo, da inscrição. O que faltou agora é o seu QR Code de avaliação. Ótimo, muito bom. E quando a gente percebeu que você ficou mudo aí, a gente tocou aqui no bastidor aqui. O computador não está funcionando. Ó, aí falta só colocar só o seu QR Code de avaliação aí do treinamento, mas eu posso compartilhar com o pessoal aqui, para eles fazerem a avaliação depois aí, o que eles acharam aí dessa Você pessoa. falou do 100%? Falei, opa, comentei, e vou comentar com eles depois algumas premissas para ter a questão da remuneração de mais ou 100% de agenciamento. Então, assim, tem algumas regrinhas aí, e a gente vai estar compartilhando com o pessoal aí nos bastidores aí, quando fazer a divulgação do material. Ah, sim. Só para reforçar, viu, pessoal? Só que na 1000, vocês ganham 100% da venda na quarta parcela, tá? Fora o que é o padrão. Oi? Fora o padrão. Exatamente. Isso. Eriquinha, olha, a princípio, show de bola. Muito obrigado aí por toda a explanação. Muito obrigado a todos aqui por ter investido esse momento aí do dia de vocês aqui no nosso bate-papo, tá? Muito grato. Nós vamos estar aqui compartilhando esse material na íntegra com vocês, tá? E não só esse material, mas a Regiane também falou aquela questão lá das contratações, lá dos aditivos, isso aqui está anotado aqui para a gente estar compartilhando com vocês. E vamos compartilhar também o kit corretor digital A1000, tá? Ele é um banco de dados de informações full-time atualizadas pela A1000 e tem tudo, tem apresentação institucional, tem apresentação de diferenciais do produto, tem tabela de venda lá, você não precisa nem entrar no portal do corretor para poder extrair os valores, para fazer alguma apresentação, tem a rede nacional da A1000, então, assim, tem tudo o que vocês imaginarem da regra de comercialização, tem lá no kit corretor A1000, e a gente vai estar compartilhando aí com vocês também, tá bom? Grato a todos aí, obrigado aí por esse momento. Érica, foi fantástico, eu sei que você está com uma dificuldade aí, dessa parte finalzinha, ainda bem que foi no finalzinho, deu tudo certo. Foi, gente, desculpa. O início e o fim. Mas agradeço aí a oportunidade, tá? De poder reforçar com vocês aí sobre os diferenciais, né, da A1000. E se puderem, avaliem aqui o treinamento, que também isso é importante aqui para a gente, diariamente, tá? E contem aí conosco, contem com o time amigo, com o time máximo, ficamos aí à disposição do que for necessário para vocês. Obrigado, gente. Obrigada. Tá? Até mais. Eriquinha, obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau.